então que ele enfrenta uma segunda grande batalha em Ayacucho, também ali nessa região da Serra Central, um pouco mais ao sul e também nas encostas das montanhas, uma região já um pouco mais baixa, mas também nas encostas das montanhas, contra um exército enviado pelo José de la Serna e liderado por um general de origem francesa, mas a serviço do exército espanhol, chamado José de Canterac. O exército do José de Canterac tinha cerca de 10 mil soldados contra cerca de 7 mil soldados a serviço do general Sucre na famosa Batalha de Ayacucho em dezembro do ano de 1824. E a vitória de Sucre sobre os realistas nesse momento é considerada a vitória definitiva da causa revolucionária sobre a resistência realista, não apenas no vice-reino do Peru, como em toda a América do Sul. Porque todos esses generais consideravam que enquanto houvesse esses núcleos de resistência realista em alguns pontos desse território sul-americano, a causa da independência estaria ameaçada. Então a Batalha de Ayacucho é definitiva nesse sentido e a partir daí Sucre vai para o Alto Peru, para a futura Bolívia, sai de Ayacucho, vai marchando através do Alto Peru e vai recebendo sempre a rendição das guarnições realistas que lá se encontravam. Ou seja, muitas das guarnições realistas reconhecem que já não era possível enfrentar as tropas revolucionárias depois da Batalha de Ayacucho, ou seja, o caminho fica aberto para essa emancipação da futura Bolívia, parte então ainda uma porção dela do vice-reino do Peru, uma porção dela do vice-reino do Prata, e Sucre avança então por esse território, consolidando a libertação da Bolívia e enfrenta ainda a resistência do Ollaneta, que estava então situado na cidade de Chuquisaca. A cidade de Chuquisaca era uma cidade importante no período colonial, extremamente importante, porque estava também nessa região rica, próspera das minas de Potosí. E o Ollaneta havia ocupado Chuquisaca com as suas forças militares e havia, ao mesmo tempo, se autoproclamado monarca. A sua intenção era que o Alto Peru ficasse para ele, que ele reinasse no Alto Peru. Havia, claro, uma lealdade à Espanha, enfim, essa questão ainda indefinida, mas ele se proclama rei. Ele é o último a resistir ao Sucre, mas na verdade ele termina ferido e morto numa batalha em princípios de 1825, no ano seguinte, a Batalha de Ayacucho, em abril de 1825, mas já antes da morte do Ollaneta, tão frágil e tão isolado estava o seu exército, já que todas as outras guarnições haviam se rendido ao general Sucre, que já no mês de fevereiro, Sucre proclama a emancipação do Alto Peru. A Batalha de Ayacucho acontece em dezembro, a emancipação formalmente é proclamada em fevereiro do ano de 1825. E ao proclamar essa emancipação, Bolívar estava lá em Lima, surge uma tensão entre os dois generais, porque Sucre concebe que esse seria o caminho do Alto Peru, ou seja, dar origem a uma nova nação, a um novo estado. Mas Bolívar, num primeiro momento, reage, pondera sobre si a Bolívia, ainda sem esse nome, né? O nome Bolívia é cristalizado um pouquinho depois. Mas o Alto Peru, se ele deveria ficar com a Argentina, as chamadas Províncias Unidas do Vice-Reino do Rio da Prata, ou se a Bolívia deveria ficar com o Peru. E há uma especulação em torno disso. No final das contas, Bolívar concorda com Sucre de que, se a Bolívia ficasse com a Argentina, o Peru reagiria. Se ficasse com o Peru, a Argentina reagiria. E, ao mesmo tempo, o argumento público que Bolívar usa
para expressar a sua decisão é de que a população do vice-reino do Peru, nas porções correspondentes ao Alto Peru, não queria se manter vinculada a Lima, que queria a sua independência, e aí então ele se coloca como alguém que vai acolher as demandas, as expectativas dessa população da região do Alto Peru, e é assim que a Bolívia nasce como um estado independente, tanto de Lima, a qual ela pertencia integralmente nos primeiros anos de vida colonial, quanto a Argentina, que havia anexado uma parte dela a partir de fins do século XVIII. E é nesse contexto, então, que Simão Bolívar é convidado a escrever a Constituição da Bolívia. Não é? Ele, enfim, é a figura, apesar de Sucre ser o homem militar, Bolívar é a figura, enfim, considerado o organizador político dessa guerra e desse sucesso, desse êxito na libertação do Alto Peru. E o documento que Bolívar escreve em Lima para servir de texto constitucional para a Bolívia é considerado um dos documentos fundamentais para a gente analisar essa trajetória de pensamento, de referenciais políticos que o Simão Bolívar percorre ao longo da guerra. Então, ele é o autor da Constituição, mas não tem condições de gerir a Bolívia, e quem permanece como um primeiro governante da Bolívia, de fato, nesses primeiros anos de vida independente, foi o general Sucre. General Sucre, que lá permanece como governante, já introduzindo, como San Martín e depois Simão Bolívar no Peru, uma série de reformas que diziam respeito à população indígena, que diziam respeito à organização desse Estado republicano e, no entanto, enfrentando sérias dificuldades, que eu vou comentar daqui a pouquinho em relação não à Bolívia, mas sim em relação ao Peru, e Sucre resolve abandonar a Bolívia no ano de 1828, volta para a Colômbia e na Colômbia, em 1830, ele termina assassinado numa emboscada. Então, Sucre, ainda Bolívar, foi antes de Bolívar morrer, Bolívar recebe a notícia, né, da morte do seu amigo e general Sucre e lamenta essa perda. Então, é dessa forma que a Bolívia se organiza como um Estado independente, e eu não vou contar a história dela hoje, por restrições de tempo, mas muito do que eu vou falar sobre o Peru, nós poderíamos comparar, poderíamos fazer analogias com a Bolívia, porque, por exemplo, esse desafio sobre o que fazer com os índios, de que forma integrá-los à nação, estava colocado na Bolívia, essa questão dessas elites conservadoras que são derrotadas na Guerra de Independência, mas que não desaparecem de cena e que continuam fazendo um movimento de pressão para assegurar os seus interesses. Essas elites que, no caso da Bolívia, eram herdeiras desse mundo da mineração de Potosí, da audiência de Charcas, e que também tinham essa relação toda com o mundo colonial, que tinha um certo modus vivendi que lhes convinha. E, portanto, são elites que resistem às transformações. E, quando acolhem essas transformações, dão a elas um sentido que, o máximo possível, preservava os seus interesses. Então, também na Bolívia, aqui o Olhaneta é só um exemplo de como essas elites que procuraram ao máximo defender a manutenção dos vínculos coloniais, quando perdem essa disputa, ainda assim permanecem em cena, dificultando o projeto desses republicanos que oficialmente se colocaram à frente da construção da nação. E é assim que nós vamos agora pensar um pouco sobre o caso do Peru e sobre essa tônica das dificuldades, a tônica dos obstáculos ao projeto liberal, ao projeto de formação nacional, que são tônicas recorrentes na historiografia de maneira geral e são tônicas também recorrentes no discurso dos homens que se envolveram com essa tarefa de construir a nação. Então,
Se nós formos olhar para textos como Facundo de Sarmiento, que nós vimos aqui para a Argentina, se formos olhar para esses diagnósticos construídos sobre o Peru no século XIX, esses diagnósticos são, com frequência, pessimistas, são diagnósticos que enfatizam muito essas impossibilidades, essas dificuldades que freavam a construção da nação, a modernização e assim por diante. Depois eu vou chamar atenção para esses autores que procuram nuançar esse tipo de interpretação, sem, é claro, desconsiderar enfim, tônicas que efetivamente marcaram a formação do Estado Nacional Peruano. Mas são nuances interessantes, daqui a pouquinho nós chegaremos nelas. Então, a primeira coisa que eu quero aqui sublinhar: o problema dos índios. Os índios e mestiços no Peru compunham grande parte da população nacional. Grande parte da população nacional. E esses índios e mestiços viviam, em boa parte, em uma situação parecida com aquela dos pueblos indígenas no México. Ou seja, eram índios que viviam em comunidades onde a terra era possuída, com caráter de posse e não de propriedade, comunitariamente. E essas comunidades indígenas também tinham uma relação forte com a agricultura, também viviam em uma economia de autossubsistência, com um vínculo precário com o mercado. Também eram populações que tinham uma relação forte com a Igreja Católica, com o catolicismo, num grau, eu diria, menor do que no México, por uma série de questões, mas também a Igreja Católica sendo algo que atravessava o universo cultural e identitário dessas populações indígenas no Peru no início do século XIX. E algo que é importante marcar: boa parte, em termos de peso demográfico dessas comunidades indígenas, estava nos Andes. Essas comunidades indígenas, por uma própria questão que remonta à história do Peru pré-hispânico, à história do Império Inca, o centro, o umbigo do Império Inca era a cidade de Cusco, que estava nos Andes. E esse peso demográfico das populações indígenas na América do Sul sobre os Andes se manteve de alguma forma durante um período em que, claro, havia índios na costa, na região litorânea. Inclusive, há trabalhos de arqueologia mais recentes que mostram quão importante foi a ocupação indígena na região litorânea do Pacífico, na América do Sul, porque por muito tempo também só se privilegiou, só se evidenciou essa presença dos índios sobre os Andes, e é como se a costa fosse desocupada. Hoje há arqueólogos, historiadores que têm estudos interessantes para se mostrar essa presença indígena na costa também, mas a costa também foi o lugar dos espanhóis, foi o lugar da colônia. Os espanhóis desprezaram Cusco como capital. No vice-reino da Nova Espanha, a capital do vice-reino foi construída sobre a antiga capital do Império Azteca. Isso não acontece no Peru. E é por isso também que essa oposição entre um Peru espanhol, centrado em Lima, e um Peru indígena, centrado em Cusco, centrado nos Andes, foi uma oposição que acompanhou esses discursos identitários sobre a nação, né? Os índios estão nos Andes, distantes, invisíveis, impenetráveis, porque subir os Andes representa um grande esforço. Então, o Peru branco espanhol desconhece os Andes, e Lima, aristocrática, europeizada e cultivando essa identidade, cultivando uma identidade avessa a esse Peru indígena, a esse Peru profundo. Então, esse mundo indígena nos Andes estava organizado, grosso modo, claro que há especificidades de região para região, mas estava organizado segundo esse modelo onde as comunidades possuíam uma considerável autonomia. E, por outro lado, essas comunidades
pagavam o tributo indígena, o tributo que foi instituído ainda no século XVI como uma substituição ao regime da encomienda, e ao mesmo tempo essas comunidades prestavam o serviço da mita. E a mita, também de alguma forma recriada a partir de uma experiência pré-hispânica, a mita existia entre os incas, essa recriação da mita foi adotada pelos espanhóis durante o período colonial e os índios eram chamados a trabalhar gratuitamente numa certa estação do ano, durante um certo período do ano, fosse na agricultura e, sobretudo, na mineração. Os índios que trabalhavam em Potosí eram índios, muitas vezes, que estavam lá prestando o serviço da mita, gratuitamente. E a mita atravessa a história das revoltas indígenas no Peru colonial. A própria revolta de Tupac Amaru, no final do século XVIII, é uma revolta que tem as suas origens no abuso no recurso à mita, no abuso das autoridades no recurso à mita, fazendo índios prestarem serviços distante, num lugar muito distante das suas comunidades de origem. Então, não só eles tinham que deixar a sua lavoura, a sua comunidade para trabalhar na mineração, como eles tinham que viajar distâncias enormes para alcançar o lugar onde a mita seria realmente realizada. E a questão toda do Tupac Amaru, um curaca, também um termo importante aqui para o que eu vou falar em seguida, um curaca, um descendente da nobreza inca, um índio que mantinha, pela sua descendência, a nobreza inca, uma série de prerrogativas no Peru colonial. A Espanha manteve as prerrogativas, ou parte das prerrogativas, para essa nobreza incaica que serviu como intermediária entre o domínio espanhol e os índios comuns. Esses índios enviavam seus filhos para colégios especiais. Nesses colégios especiais, colégios para os filhos de curacas, eles aprendiam latim, aprendiam música, aprendiam teatro litúrgico, tinham toda uma educação extremamente sofisticada que, de alguma forma, reforçava a sua condição de líderes políticos, de governantes que tinham que ser respeitados pelos subalternos. Então, os curacas muitas vezes reproduziram o domínio espanhol para os índios subalternos, mas os curacas também muitas vezes trouxeram demandas, queixas, pressões dos índios comuns para os colonos espanhóis. E um exemplo disso é o famoso Felipe Guamampoma de Ayala, que lá no século XVIII escreve um documento super contundente para criticar a colônia espanhola no Peru, né? A gestão colonial do Peru pelos espanhóis. Vocês que já estudaram aqui a América colonial devem ter passado pelo Felipe Guamampoma de Ayala, que é um exemplo de um curaca descendente da nobreza incaica que tem acesso a essa educação de primeiríssima qualidade, né? Sofisticada, erudita, e enfim, os curacas cumpriam esse papel e é assim que Tupac Amaru, um curaca, reclama da mita contra os espanhóis, já que os índios da sua região, das comunidades da sua região, estavam sendo sobreexplorados para prestar o serviço da mita. Muito bem, a mita foi desde sempre um objetivo contra o qual esses generais que emanciparam o Peru quiseram lutar. Já San Martín, quando assume o poder no Peru em 1821, abole a mita e abole o tributo indígena. E San Martín, vejam só como paralelo aqui com os liberais no México, é um paralelo que se anuncia. San Martín também, logo de cara, ao proclamar essas medidas, defende que a nomenclatura índios não mais fosse usada no Peru, porque os índios agora seriam peruanos. E o conceito de peruano abarcaria essas diferenças étnicas, o que era algo de uma radicalidade extraordinária em um vice-reino onde
a condição indígena significava efetivamente uma subordinação social. Então, San Martín já procura anular essas diferenças étnicas em favor de um conceito que abarcasse todos os cidadãos como iguais. E ao mesmo tempo em que ele defende essa medida que tem uma força simbólica, sobretudo, o índio não é mais índio, o índio é um peruano, ele também adota medidas práticas que vão no sentido de abolir um tributo que recaía somente sobre uma parcela da população que tinha certas características étnicas diferenciadas. Ou seja, não podia haver nesse Peru dos peruanos de maneira geral, e não nesse Peru dos brancos e dos índios, um tributo que recaísse exclusivamente sobre os índios. Esse tipo de tributação era incompatível com o conceito de cidadania, de cidadão. É claro que outros tributos teriam que surgir, mas esses tributos, então, teriam critérios de renda, teriam critérios que eram critérios que dependiam da condição econômica e não da condição étnica. Ele abole o tributo indígena, ao mesmo tempo abole a mita e, ao mesmo tempo, discute o problema da escravidão no Peru, havia escravidão no Peru, e por conta de pressões, o que ele consegue fazer é decretar uma lei do ventre livre. Uma lei do ventre livre que, portanto, sinalizava para um fim, num futuro próximo, da escravidão. Ou seja, essa sociedade, se a gente for lembrar daquela aula sobre o Guerrat, sobre o François Xavier Guerrat, em que ele distinguia o conceito de vecindade do conceito de cidadão, essa sociedade aqui da vecindade, ou seja, depende de quem você é, de que tipo de súdito você é, a sua condição toda jurídica, política, depende disso, isso tudo deveria sair de cena em favor da noção de cidadão e de cidadania. O que acontece, porém, é que San Martín não consegue governar o Peru de fato. Ele governa o Peru enfrentando militarmente esses focos de resistência. E as suas medidas não têm um efeito prático. Tanto é que Simón Bolívar, ao assumir o governo no Peru, restabelece exatamente as mesmas premissas, as mesmas medidas. Ou seja, também Simón Bolívar abole o tributo indígena, também Simón Bolívar proíbe a mita, também Simón Bolívar reitera, com alguns ajustes, a lei do ventre livre no Peru.